Muito bem, no vídeo de hoje vamos falar um pouco da sociologia, a sociologia aplicada no contexto da religião. Principalmente vamos nos apegar aqui ao contexto católico e ao contexto protestante. Mas para isso, vamos voltar um pouquinho e entender o que é sociologia. Sociologia, essa palavra socio vem de sociedade. É um termo aí que vem do latim de socio de sociedade, e logia vem do grego de estudo, ou seja, o estudo das sociedades ou das interações sociais. Então, nós temos como seres sociais, nós temos os nossos núcleos familiares, aonde se desenvolve ali os primeiros rudimentos de uma sociedade, de algo que a gente vai estudar e que vai ser denominado como família. O primeiro núcleo de uma sociedade é a família. Depois nós temos nossas escolas, igrejas, ambientes de trabalho. Tudo isso são núcleos sociais em que nós temos interações. Interações, ou seja, trocas de conhecimento e aprendizagem constante nesse núcleo. E uma das mais fortes que nós temos ainda hoje é sim a família e a escola, a educação básica e a educação média. Depois avançamos para as faculdades, para as universidades, onde também são núcleos sociais. E nós temos, antes de entrar nos grandes sociólogos do século XIX, a sociologia ela já tem os seus primórdios muito rudimentares ainda em Aristóteles, lá em 384 a 322 antes de Cristo. Aristóteles ele já falava dessas interações e esse tipo de organização social entre as cidades-estados, o que vai ser denominado de polis, ou seja, as questões relacionadas à polis, à cidade. Ele vai falar também, Aristóteles, sobre as considerações de justiça, cidadania, constituição política, tudo isso envolvendo aí os primeiros rudimentos de um pensamento sociólogo, já pelo primeiro um dos grandes filósofos e bem antigos, Aristóteles. Seus escritos não tiveram a intenção de tratar questões sociólogas, de sociologia propriamente dita, mas tiveram a intenção de normatizar, não vou dizer bem a palavra, mas de dar ênfase à filosofia. E como ramo da filosofia, a sociologia se debruça sobre essa questão das interações sociais. E Aristóteles fala muito bem acerca da democracia, da cidadania, da Constituição. Então, o socialismo ele vai ser positivado como uma ciência a partir do século XIX. Antes disso, havia estudos separados, mas a partir dos sociólogos do século XIX, e que a gente vai ver hoje, Auguste Comte, e a partir desse século, a sociologia ganha a forma de uma ciência social. Mas antes de eu entrar acerca e explicar sobre Auguste Comte, um dos pais da filosofia, eu queria fazer com você um panorama do século XIX. Qual era o contexto social do mundo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Então, havia começado ali a primeira revolução industrial. O que é isso? O homem ele deixa o contexto pastoril, ele sai dos seus campos da lavoura, da agricultura, da pecuária, e ele começa a migrar para o campo querendo uma melhor qualidade de vida. Porque já foi na cidade agora, existem os meios de produção em massa e vão ficar conhecidos mais posteriormente com a TGA, Teoria Geral da Administração, como Fordismo e Taylorismo, ou seja, há agora nos centros urbanos indústrias que produzem em massa. E o homem, e na primeira revolução industrial, ainda há carvão, o homem ele vai migrando do campo para a cidade. O homem vai se limitando a acordar e trabalhar, ganhar dinheiro e sustentar sua família. O individualismo social cresce. O homem ele vive agora para o seu núcleo social mais essencial, que é a sua família. Ele se esquece daquele
ambiente que ele estava ali na agricultura, na pecuária, um ambiente social mais voltado para aquele trabalho pastoril, e agora ele começa a passar a maior parte do seu tempo dentro da fábrica, dentro do chão de fábrica. E ali esse homem ele sai cansado, volta para casa para trabalhar no outro dia e se submeter à mesma carga de trabalho, a se submeter ao mesmo salário. E aí grandes sociólogos nesse tempo vão observar esse comportamento humano, que o senso de coletividade vai sendo perdido e o homem vai se tornando mais um ser individual. E qual a consequência disso? O surgimento das doenças modernas, a depressão e a ansiedade, porque o ser humano agora ele está pensando que ele tem que prover meios e recursos para sustentar a sua família. E ele vai criando dentro de si essa ânsia por ter mais dinheiro, ter mais qualidade de vida. Ele vai empregando mais a sua força de trabalho, vai ficando mais doente porque ele já não tem um tempo adequado para o descanso. Ele deixa de viver o núcleo ali também da sua igreja local, porque ele está cansado e ele precisa do tempo de folga para recuperar as energias. E analisando tudo isso, a sociedade agora, que antes era mais agrária, ela passa a ser uma sociedade mais industrial, voltada para o consumo e mais individual, para ter mais status perante as pessoas. Então esse é o contexto. Então a Revolução Industrial ela tem início na Grã-Bretanha no final do século XVIII e ela se espalha pela Espanha, pelos Estados Unidos até o século XIX. E a gente vai vendo a transformação da sociedade. A gente vai ver o surgimento de uma nova classe, o chamado proletariado, a classe trabalhadora, aqueles que são os executores dos meios de produção, aqueles que vão pregar o martelo, aqueles que vão abaixar a prensa, aqueles que vão mover os meios industriais na fábrica. É a classe trabalhadora. Eles possuem menos salários, menos direitos trabalhistas, e a gente vai ver que os direitos sociais do trabalho vão sendo legitimados com o passar do tempo e através dos pensamentos dos sociólogos da época. Nós temos também no panorama da religião, a secularização que ocorre no século XIX, ou seja, a igreja passa a ter menos influência na sociedade. A igreja ainda existe, mas ela passa a exercer menos influência. Como eu disse, o homem está cansado de trabalhar a semana toda e o tempo que ele tem para descanso, ele procura ficar mais sozinho, procura descansar, procura prezar por um tempo para si e com a sua família. Então, os núcleos religiosos vão ficando de lado e a igreja vai deixando de exercer influência. Mas também é como eu falo, Deus ele não fica sem voz na história. Deus ele é aquele que guia a sua igreja. E durante esse tempo que parece haver um esfriamento, vai surgir o chamado Segundo Grande Despertar. O Segundo Grande Despertar no século XIX, nós vamos ter figuras como Dwight Moody, nós vamos ter a criação das escolas bíblicas dominicais, que vão ser responsáveis pela alfabetização das crianças. Enquanto o pai e a mãe estão na indústria trabalhando, os seus filhos estão sendo alfabetizados por meio da palavra. As escolas bíblicas dominicais aos finais de semana, aos domingos, nós vamos ter a criação de faculdades teológicas, ou seja, Deus, quando a gente acha que está perdido, ele vem, intervém e levanta homens, levanta pessoas, instituições para que a sua igreja ela não se perca. E Dwight Moody ele vai fundar o Moody Bible Institute, o Instituto de Bíblia de Dwight Moody, que ele vai sair fazendo caravanas e vai pregar o evangelho. Ele vai ser um grande avivalista, mas também um grande professor da palavra. Nós vamos ter a criação do Seminário Teológico de Andover, o Fuller, grandes seminários teológicos que fornecem diploma de nível superior para a formação em teologia, principalmente nos Estados Unidos. Esse segundo grande despertar ele ocorre nos Estados Unidos. A Europa ainda está passando por um tempo de esfriamento da fé, um esfriamento teológico, mas Deus ele vai dar um jeito em tudo isso.
No cenário político, nós vamos ter como ênfase um movimento chamado, na Europa, um movimento nacionalista. Por quê? No século XIX, a gente está no fim ali das conquistas napoleônicas. Napoleão ele sai da França, ele conquista muitos territórios na Europa, inclusive o Império Otomano, que é hoje a atual Rússia. E esse nacionalismo que o francês tem por meio das conquistas napoleônicas, ele vai se estender para toda a Europa. Mas esse Império Napoleônico ele não vai ser sustentado por muito tempo. Napoleão vem a falecer e vai começar a surgir também após a queda do Império de Napoleão, vai começar a surgir o sentimento nacional, mas não daquele conjunto conquistado, naquele conjunto de nações conquistadas por Napoleão, mas um sentimento nacional de que aquela nação, a Itália, de que aquela nação, a França, de que aquela nação, a Rússia, eles possuem sua identidade, sua cidadania, sua característica própria, e aí vão buscar positivar as suas constituições. Então, se veio a unificação por meio de Napoleão no século XIX, vai começar, após a sua morte, esse sentimento nacional de não mais uma nação que Napoleão conquistou, mas sim de povos tendo suas cidadanias colocadas em evidência por causa desse sentimento nacional. Não, eu sou italiano. Não, eu sou francês. Eu sou espanhol. Eu sou russo. E aí vai começar a ter o início ali de largar esse sentimento imperialista para um sentimento mais nacional, de que aquela nação possui uma identidade, possui uma característica, que é uma nação soberana. Então, isso aí é o cenário que está ocorrendo ali no século XIX. Por que eu faço esse panorama? Para que você entenda como surgiu o pensamento socialista da época, como esses socialistas pensavam acerca da sociedade, da política, da cidadania, do ser humano e da religião à luz da sua época. Então, no cenário mundial, no século XIX também, o homem, o ser humano, ele ainda está muito forte com as ideias da Revolução Francesa, que ocorre ali do século XVII ao século XVIII, aquele ideal de liberdade, igualdade, fraternidade. E esses ideais ainda pulsando dentro de indivíduos de liberdade, igualdade, fraternidade, vai fazer com que haja um clamor social, porque agora o homem ele passa a trabalhar várias horas dentro do chão de fábrica e ele vai começar a ver, realmente eu não tenho liberdade, eu não tenho igualdade, o meu patrão ele ganha muito mais do que eu, e depois vai surgir o conceito de mais-valia. Então, esses ideais iluministas eles vão ganhar forma também no século XIX para a positivação dos direitos sociais. Nós vamos ter, ainda no século XIX, conflitos significativos, como eu já falei, as guerras da expansão do Império de Napoleão e a Guerra Civil Americana, que é principalmente aí movido pelo sentimento ali nos Estados Unidos entre o racismo, né, entre negros e brancos. A colonização das potências europeias competiram pela colonização também dos territórios da África, da Ásia e da América, alterando ali também as relações de poderio entre Europa e Estados Unidos. E depois a gente vai ver que lá na frente isso vai desencadear o sentimento da Guerra Fria, mas isso aí é um outro contexto, mas é um sentimento que já vem sendo criado desde as colonizações da África, da Ásia e da América pelas potências europeias ali no século XIX. Então, nesse contexto, Auguste Comte, que é um dos ditos pais da sociologia, ele vai ter a sua formação do pensamento social, da sociedade à luz da sua época. E Comte aqui, ele é um pensador francês, ele é um filósofo francês, ele é considerado o pai da filosofia, ele afirma que
que à medida que a ciência evolui, as sociedades também tendem à evolução. Isso aí vai ser chamado de positivismo de Comte. O Comte é esse cara aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês. Auguste Comte. Aqui está a foto dele. Então ele afirma que o homem ele é um ser social, ele é um ser social por natureza e ele necessita de outros seres sociais para a sua formação intelectual, a sua formação como indivíduo, a sua formação como integrante de uma sociedade. E por meio dessa formação social, esse homem vai ter suprido as suas necessidades psicológicas. Então você já viu quem é Auguste Comte? Ou seja, ele vai dizer que a sociologia como ciência propõe estudar o homem dentro das suas relações sociais. Que relações sociais são essas? Psicológicas, históricas e geográficas. Psicológicas, cada ser humano tende a saber o que é melhor para si. Uns são mais tendenciosos a terem mais atenção, outros nem tanto. Isso aí são questões psicológicas de cada ser humano que vão influenciar nesses indivíduos todos que a sociologia vai se propor a estudar. As outras são as características históricas. Tudo aquilo que a gente tem de vivência histórica vai passar também pelo pensamento do indivíduo e vai formar toda uma sociedade. E as características geográficas. Certamente, alguém que vive no Alasca tem uma concepção de mundo muito diferente de alguém que vive na Bolívia, na Colômbia, porque essas informações, esses dados geográficos também influenciam na formação do ser humano moderno e vários seres humanos com a influência geográfica também vão moldar uma sociedade. Então, para Auguste Comte, a psicologia, como cada indivíduo pensa acerca de si mesmo e dos outros indivíduos, a sua história e a sua história de mundo e a sua geografia vão influenciar em como esses seres humanos que vivem em coletividade vão se relacionar entre si. Ou seja, para Auguste Comte, a sociologia é o estudo dos homens em interdependência. E nós temos como núcleo social, trazendo aqui para o campo da religião, as nossas igrejas, comunidades inseridas em outras sociedades, comunidades locais inseridas dentro de uma comunidade. Por exemplo, aqui eu moro no Rio de Janeiro, temos as igrejas locais que estão espalhadas pelo Rio de Janeiro. Qual é a sociedade que eu vivo? O Rio de Janeiro. E dentro do Rio de Janeiro, o meu bairro. E no meu bairro existem comunidades locais que se relacionam com o bairro como um todo, que são as igrejas. Então, a igreja é um ser, é uma entidade social que se relaciona com algo maior, que é a sociedade no qual ela está inserida. E hoje, vê se essa não é a proposta do reino. Jesus fala para Nicodemos, em João 3, sobre a necessidade de nascer de novo. Ou seja, a partir do momento que cremos na obra salvífica de Cristo, nós nascemos de novo e nos tornamos novas criaturas. E Paulo nos convida a renovar a nossa mente na palavra, porque nós somos agora embaixadores de Cristo. Segundo está lá em Atos 1, verso 8, nós somos testemunhas de Cristo, ou seja, agora nós somos novos seres humanos recriados no nosso interior, o nosso espírito é recriado quando nascemos de novo. Agora nós nos relacionamos com essas novas criaturas que compõem cada um a igreja, parte da igreja do corpo de Cristo. Ou seja, a igreja também é um ambiente social de pessoas nascidas de novo e que, por sua vez, a igreja como entidade local também, onde essas novas criaturas congregam, se relacionam com o mundo, com pessoas ainda que não conheceram a Cristo. Então, a sociologia em si ela não é uma ciência exata, porque
a partir do momento que nos propomos a estudar comportamento, comportamento pode variar de indivíduo para indivíduo. Então a sociologia busca analisar e não fazer uma matemática exata acima, tendo como base comportamento humano, mas a analisar os diversos comportamentos que indivíduos têm no meio social. Esse é o contexto aí da sociologia. E grandes nomes vão surgir nesse contexto, como o que eu já estou falando aqui: Auguste Comte, Max Weber, Émile Durkheim e Karl Marx, que é um dos mais conhecidos aí. A gente vai ver que eles tiveram seus lados positivos e seus lados nem tão bons assim, né? Então, o primeiro que a gente vai ver, que eu já falei aqui, é Émile Durkheim. Eu vou colocar a foto dele de novo aqui, que você possa ver. Émile Durkheim. Está aqui ele. Perdão, porque Émile Durkheim. Émile Durkheim, ele fala assim: o universo é o que ele fala, não sou eu que estou defendendo. O universo não apresenta qualquer evidência de uma mente dirigente. Todos os bons intelectos têm repetido, desde os tempos de Bacon, que não pode haver qualquer conhecimento real, senão aquele conhecimento baseado em fatos observáveis. Então ele defende que o universo não apresenta qualquer evidência de uma mente por trás desse universo que vai guiar esse universo. Então ele já vai começando a deixar a ideia de Deus de lado. É uma ideia que Auguste Comte ele defende desde os tempos de Bacon. Que é Bacon? Francis Bacon, ele foi um filósofo estadista inglês do século XVIII e ele é conhecido por suas contribuições para o método científico e para o empirismo. O que é isso, método científico? É um processo em que os cientistas usam para entender o mundo. A biologia, por exemplo, começa com uma pergunta, depois os cientistas eles fazem experiências e observações para responder essas perguntas inicialmente elaboradas. Em seguida, eles analisam os dados coletados e tiram suas conclusões. O método científico ele ajuda a garantir que as informações que obtemos sejam confiáveis e baseadas em evidências. Então, o método científico eu faço uma pergunta, diante dessa pergunta, desse questionamento que eu faço acerca de qualquer evento natural, eu vou fazer experiências e vou observar como esse fenômeno vai se comportar mediante a observação dessas evidências, e a partir disso eu vou ter informações confiáveis acerca daquela evidência que eu estou observando. Então, o método científico é isso. Se eu tenho uma célula fazendo o processo digestivo, eu vou ver que, mediante a ação dessa célula, usar um termo aqui que não é... Eu sou leigo em biologia, essa célula está comendo um micro-organismo. Então, no método científico, eu vou visualizar, eu tenho a célula parada, eu coloco um micro-organismo e eu vou vendo a célula chegar e abraçar esse micro-organismo. Então, ali eu já tenho a evidência como ocorre o processo de metabolismo daquela célula baseado na evidência. Eu tenho a pergunta: como essa célula se alimenta? Então ela vem e, mediante um micro-organismo, ela abraça esse micro-organismo e faz a sua síntese metabólica. Então, a partir da pergunta, da experimentação e da evidência, eu tenho a descrição do método científico que me traz uma verdade de como ocorre o metabolismo celular. É mais ou menos isso, porque eu sou leigo em biologia, mas dá para ter uma noção de como se dá o método científico. E Francis Bacon, ele também fala sobre o empirismo, é a maneira de aprender sobre o mundo, sobre os fenômenos naturais, levando em consideração o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu ouço. Ou seja, se o método
científico se baseia na observação científica do dado científico e como esse dado se comporta, no empirismo vai entrar para compor essa informação como verdadeira, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu ouço. Os sentimentos humanos vão fazer com que o conhecimento se torne também real. Então, Francis Bacon ele vai fazer essa dialética entre o pensamento, o empirismo e o método científico. O empirismo é a verdade, eu olhando como aquele organismo, aquele fenômeno natural ocorre. E o empirismo é eu vendo a influência da minha própria presença, dos meus sentimentos, da minha racionalidade, construindo todo o arcabouço de verdade que foi observada. Então, Francis Bacon fazia isso e o Auguste Comte ele vai falar, não, o universo não apresenta qualquer evidência de uma mente dirigente. Todos os bons intelectos têm tem se repetido desde os tempos de Bacon, que não pode haver qualquer conhecimento real, senão aquele baseado em fatos que são observáveis. Então, o Auguste Comte ele vai entrar nessa questão de que o conhecimento verdadeiro vem por meio da observação científica, vem por meio do método científico. Ao invés de pensar, imaginar ou dizer que existe uma mente que vai reger tudo, o Francis Bacon vai dizer que o conhecimento verdadeiro, aquilo que é verdade na natureza, nas ciências, no mundo, nos fenômenos, tem se repetido e a explicação real disso tudo vem por meio do método científico. Então, Comte, feita essa introdução acerca dele, ele nasce em Montpellier, na França. Suas relações com seu pai, com sua família, eram relações conflituosas. Isso aí vai influenciar no seu pensamento sociológico. Em 1824, aos 26 anos, ele ingressou na Escola Politécnica de Paris. E isso vai influenciar muito o seu pensamento sociólogo. Em 1824, Comte ele envia uma carta para o filósofo e economista e defensor dos direitos individuais do século XIX, que é John Stuart Mill, e ele fala, elogiando a escola politécnica, ele fala que é a primeira escola científica e que deveria servir de molde para toda a educação superior. Essa escola ela foi fundada em 1794, no final da Revolução Francesa, então ela ainda transmite muito aqueles ideais da Revolução Francesa. E ela também passa por esse período da primeira Revolução Industrial. Então, tudo que é ensinado dentro da Escola Politécnica de Paris, o Auguste Comte ele tem ciência disso, ele aprende isso, ele traz para si, e lá ele vai ter contato com biólogos, matemáticos, físicos. Então, por isso que ele começa a pensar a sociedade através do método científico. Então, o contexto era a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. E ele vai conhecer, ao longo dos seus estudos na Escola Politécnica, que duram 2 anos, Sadi Carnot, que é físico, Lagrange, que é matemático, Laplace, que é astrônomo, grandes cientistas e defensores eram aqueles que utilizavam o método científico. Então, em 1838, lembra que eu falei que a família também compõe um núcleo social? Em 1938, Comte ele vai ter uma crise no casamento e em 42 ele vai se separar. E toda essa sua vivência também vai influenciar nas suas teorias sociais. Em 44, ele vai publicar o Discurso sobre o Espírito Positivo. Ao mesmo tempo que ele publica esse discurso, que é uma crítica, dizendo que não só as ciências exatas eram uma ciência, mas também que a sociologia era uma ciência, ele escreve esse artigo para a Escola Politécnica e ele vai perder o cargo que ele tem lá, que é examinador da admissão dos alunos. Ele é aquele que faz as entrevistas para os alunos ingressarem nessa escola. E quando ele escreve esse artigo sobre o espírito positivo, que ele vai cair com duras críticas em cima das ciências exatas, dizendo que não só eles são ciências, mas também a sociologia é uma ciência, ele vai ser demitido. Agora ele está
divorciado e ele está sem emprego. Então, tal fato levou a ter duras críticas contra os matemáticos da época, contra os físicos, e ele vai formar o prefácio do que vai ser, mais a posteriori, o volume do curso de filosofia positiva do próprio Auguste Comte. Ele vai falar, ele passa seus últimos anos, perdão, o celular aqui. Ele passa os seus últimos anos em solidão e ele é abandonado pelo seu discípulo Littré. Littré, ele era um estudante que ficava mais junto com Auguste Comte e que não concordava com a ideia de Comte acerca da religião. Ele dizia que vai surgir uma nova religião. Que religião é essa? Baseada no método científico. Ou seja, que à medida que os indivíduos forem tendo noção dos avanços da ciência, esses indivíduos vão evoluir intelectualmente e moldar uma sociedade melhor. Era isso que ele defendia, a ponto de dizer que não vai existir mais religião e que vai haver uma nova religião baseada no que a ciência preconiza, no que a ciência diz que é verdade. Então ele dizia que a sociedade só pode ser convenientemente reorganizada por meio de uma completa reforma intelectual do homem. E nesse sentido ele até tem razão. Se o homem pensa, o homem vai colocar em prática e vai colocar em prática no meio dos indivíduos essa sua nova mentalidade. Mas tudo isso vai passar por conceitos de família, igreja, escola, faculdade, relações de trabalho. Tudo isso vai formar o pensamento do homem. E ele dizia que quando a sociedade ela vai ser completamente reorganizada, quando esse homem passar por uma reforma intelectual. Ele tinha outros filósofos contemporâneos a ele, Saint-Simon e Fourier, que diziam o seguinte, que primeiro as instituições haveriam de mudar para que o homem pudesse mudar como sociedade. Mas o Auguste Comte dizia exatamente o contrário, que primeiro o homem muda por uma reforma intelectual para a sociedade poder mudar. Então ele vai ficar conhecido também pelo seu método Comtiano. Que método é esse? Método Comtiano. Ele desenvolveu esse método que ele dizia que a sociedade ela vai para uma evolução, vai para um sistema que ele vai evoluindo até chegar ao nível de sociedade ideal, que é primeiro a filosofia histórica, a teologia e a metafísica. Começando do terceiro, né? A metafísica. Aí o homem sai daquilo que é abstrato, daquilo que ele acha que é fenômenos naturais, ele endeusa aquilo. Depois a teologia, dizendo que agora um único Deus é responsável por tudo isso, e vai surgir com a filosofia histórica, que vai fazer com que esse homem mude seu pensamento para moldar a sociedade. Então, essa lei dos três estados, esse sistema kantiano de Comte, é o que vai dar origem ao pensamento positivista de Auguste Comte, que enfatizava a observação científica, a ciência e o método científico. Ou seja, Comte acreditava que a sociedade deveria se basear no método científico e na razão e substituir as suas crenças religiosas, teológicas e metafísicas por um conhecimento fundado na observação e na experiência. Que conhecimento fundado na observação e na experiência é essa? O método científico. Ou seja, que o homem deveria basear o seu pensamento no método científico. E ele desenvolve essa lei dos três estados, que é o positivismo de Comte, que à medida que o homem vai transformando a sua mente de acordo com o avanço da ciência, a sociedade em torno de si vai mudando. Era isso que ele dizia. E ele falava que a sociedade passou por esses três estágios, o metafísico, o teológico e o positivo. O metafísico é aquele que explicações abstratas a respeito de tudo. Se está chovendo, é porque os deuses ficaram felizes, é porque alguma divindade se alegrou. Se está na seca, é porque alguma entidade está triste, está com raiva. Depois o argumento teológico, que um único Deus é soberano e cuida de tudo, é a mente dirigente do universo.
e depois o último estágio que ele via para a sociedade era o estágio positivo, que é à medida que o homem vai tomando conhecimento dos avanços científicos e o aumento da argumentação por meio da razão, do pensamento, do raciocínio, esse homem ele teria uma mente transformada que moldaria a sociedade ao seu redor. Mas não é bem assim que acontece. Não é bem assim que acontece, e a gente vê que as ciências avançaram, mas o homem não avançou junto. Tivemos a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, estamos tendo o conflito dos estados palestinos contra Israel, a guerra da Ucrânia contra a Rússia, e as ciências estão avançadas, mas o homem não avançou. Então o tempo mostrou que o positivismo defendido por Auguste Comte não era tão fiel assim. E a gente vê na bandeira do Brasil a ordem lá escrita, ordem, a palavra escrita, né? Ordem e progresso. Então, na República, nas duas repúblicas da espada, de Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que nós tivemos aqui no Brasil, ficou evidente nesses governos militares o pensamento filosófico de Auguste Comte, de que o mundo caminha para uma ordem e para um progresso, no sentido de ordem, do positivismo, no sentido de um progresso da sociedade, mas não é bem assim que acontece na prática, não é verdade? A ideia em si parece boa, mas no fundo, por eliminar uma mente dirigente que é Deus que guia o universo, o homem não consegue, já está provado, caminhar por suas próprias pernas. Bom, então essa aqui é a aula inicial acerca da sociologia. Na próxima veremos sobre Émile Durkheim, um dos pais aí também da sociologia, e a gente vai ver como se davam essas relações sociais na visão socióloga de Émile Durkheim. Então, voltando aqui para Auguste Comte, ele tinha essa questão desse sistema positivista. E para resumir, quando você ouvir falar de Auguste Comte, você vai lembrar do sistema positivista. É só lembrar da bandeira do Brasil, que a sociedade tende a caminhar por uma ordem, por um progresso, e não é bem assim que acontece na prática. E ele substituía a religião convencional pela religião positiva, que dizia que à medida que o homem for tendo ciência, conhecimento da ciência, do método científico por meio da razão, ele sofreria uma transformação na sua mente e mudaria a sociedade ao seu redor. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Nós temos visto que as guerras estão aí para provar justamente ao contrário do que Auguste Comte defendia. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a primeira aula. No próximo, Émile Durkheim. Até a próxima.